Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Eu confesso que é bem triste chegar na igreja, o ensinamento e já chegar a ouvir o pastor admoestando. Eu não vou dizer, não vou usar uma palavra mais tão dura, mas admoestando os irmãos sobre a frequência da igreja, que é algo que eu acredito que não precisa ser ensinado, porque é um compromisso que você faz com Deus. Você não fez um compromisso de vir para a igreja com o pastor Carlos. Você não deve satisfação de vir ou não para a igreja ao pastor Carlos. Você deve a Deus. E muitas vezes a gente trata isso de forma tão leviana, deixando de vir para a igreja por motivos tão pequenos, e por conta disso a gente deixa, pastor, de receber bênçãos tão grandes por coisas que não valem a pena. Eu sei que a gente trabalha, a gente fica cansado, se estressa, mas eu falei outro dia que é aqui que a gente encontra descanso, é aqui que a gente encontra paz no nosso coração, é aqui que a gente consegue, pastor, se livrar do fardo do dia e entregar ele nas mãos de quem realmente pode carregar. Só que Deus, ele falou uma coisa no meu coração, que é o seguinte: o foco precisa estar em quem está aqui. O próprio Senhor se encarrega de tratar com aqueles que o tratam de forma leviana e que não dão prioridade ao Evangelho. O que cabe a nós, como ministros, como seguidores de Cristo, é tratar e cuidar daqueles que estão aqui. Quando alguém quer ir no hospital, está doente, vai no hospital. Se não for no hospital, o médico não vai na sua casa. Você tem que se levantar doente, cansado, com dor, e ir até o hospital para ser tratado. E por que a igreja seria de uma forma diferente? Se eu estou doente espiritualmente, se eu quero uma cura, se eu quero prosperidade, eu tenho que me levantar, eu tenho que vir até a igreja, eu tenho que buscar a face do Senhor, para que Ele possa fazer por mim. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Nós somos ensinados, pastor, sobre a frequência da igreja. Olha o que diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, movimentemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Esse dia aqui que é citado é o dia da volta de Jesus Cristo. E o que é que nós estamos plantando, meus irmãos? Ele diz, ele é claro, não vamos perder essa tradição de nos reunirmos como igreja, como alguns estão fazendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. O dia está se aproximando e as pessoas estão se afastando. E naquele grande dia, cada um, de forma individual, vai ser posto diante de Deus e julgado por suas obras, sejam elas boas ou más. E aí é que eu faço uma pergunta para você refletir no teu coração: que tipo de obras você tem entregado ao Senhor? Irmão, a frequência da igreja nos traz algumas coisas. Eu acabei de anotar aqui, era o pastor falando e eu recebendo a mensagem. Olha só, nós recebemos comunhão e unidade quando frequentamos a igreja. Nós nos reunimos com os irmãos e recebemos comunhão e unidade. Lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo. O pastor ensinou sobre isso esses dias. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós temos uma função dentro desse corpo. Se um não está alinhado com o outro, o corpo não funciona bem. É simples. É por isso que você tem uma dor de dente, uma dor de ouvido, porque tem algo errado no corpo. E o corpo reage. A igreja é o corpo. E cabe a nós estarmos aqui para que esse corpo possa funcionar. Olha só, nós recebemos crescimento espiritual.
espiritual ao fim da igreja. Muitas das vezes nós passamos por provas e não as suportamos porque estamos fracos espiritualmente. Muitas das vezes se põe um Golias, pastor, espiritual na nossa frente e nós não conseguimos derrubá-lo assim como fez Davi, porque nós somos fracos espiritualmente. E é aqui na igreja que nós encontramos esse fortalecimento e o crescimento espiritual. Na igreja, nós de forma coletiva podemos adorar a Deus. O pastor também falou sobre isso aqui outro dia, acerca do povo de Deus que deu as voltas na muralha para que a muralha caísse. Se fosse um crente só, a muralha não tinha caído. Ela caiu porque existia uma adoração, um louvor coletivo em nome do Senhor. Olha só, irmão, como são coisas simples, mas grandiosas diante de Deus. E tem mais, não acaba. Na igreja nós temos a oportunidade de servir. Cristo ensinou: se fizer a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. É na igreja que nós temos a oportunidade de servir uns aos outros. A mesma honra que um pastor tem, que está aqui no altar, dirigindo a igreja, você que distribui a água na nave aqui no altar, tem também. É serviço. Cada um foi chamado de acordo com aquilo que Deus quer, que Deus precisa. Então aqui nós temos a oportunidade de servir. Nós temos a oportunidade de fortalecer o nosso testemunho através do testemunho dos outros irmãos. Olha só, pastor, estou em frente da igreja, olha quanta coisa que eu posso aprender, que eu posso fazer. Não vamos tratar a igreja do Senhor de forma leviana. Eu estou falando isso porque vocês estão aqui. Então não percam essa tradição, como diz a Escritura. Permaneçam. Eu sei, assim como eu, teve gente que veio do trabalho, às vezes dá tempo de passar em casa, toma um banho, come alguma coisa. Eu comi uma pipoca, está ali um pacotinho ainda, com uma garrafinha de água. Mas vim, porque eu entendi, pastor, que a igreja é a única que pode me colocar perto de Deus. Eu posso orar em casa, eu posso servir em casa, eu posso servir na rua, mas se eu não vir para a igreja, eu não tenho comunhão com os irmãos, eu vou ter dificuldade no crescimento espiritual, eu não vou ter a adoração coletiva que vai derrubar as muralhas que se colocam na nossa frente. Então que paremos para pensar, façamos nossa parte, e aqueles que não vêm